A Ponte Preta foi fundada no dia 11 de agosto de 1900 e por 23 dias não pode ser considerada o clube mais antigo do futebol brasileiro, considerando os times que ainda têm futebol profissional até hoje e também o período que esses times praticam futebol, né? O Flamengo, por exemplo, é mais antigo que a Ponte, é de 1895, mas não praticava futebol antes. Se a gente considerar esses critérios, mais antigo que a Ponte, só mesmo o Sport Clube Rio Grande, de Rio Grande, né? Da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E aí os rivais podem brincar que até com esse título, até nesse título, a macaca bateu na trave. É aquela maldade que não é de hoje. Ninguém pode questionar a grandiosidade da Ponte Preta, a tradição da Ponte Preta. É um time de tantos ídolos, time de uma torcida fantástica, time que, aliás, reivindica ser o primeiro time do Brasil a contar com um atleta negro, quer ser reconhecida pela FIFA como o primeiro time do mundo a ter um atleta negro. A história da Ponte é maravilhosa, mas realmente a Ponte tem essas batidas na trave na hora de ser campeã. É um time que já foi 7 vezes vice do Campeonato Paulista da Primeira Divisão, 2 vezes vice da Série B do Brasileiro, tem vice internacional também na história, né? Foi vice da Copa Sul-Americana agora em 2013. Tem esse problema, mas também não é verdade que a Ponte Preta tem a sala de troféus vazia. A Ponte Preta, bem ou mal, ganhou 2 Copas São Paulo de Juniores, o principal torneio de juniores do Brasil. Tem troféus do Campeonato Campineiro, né, que era disputado na primeira metade do século passado. Tem vários troféus de campeão do interior, nos diferentes formatos que a Federação Paulista já deu esse troféu. Tem Taça dos Invictos, tem esse tipo de troféu. E aí vão falar que falta um campeonato oficial. Olha, pelo menos um campeonato oficial a Ponte Preta tem. Depois vocês veem aí se isso deve considerar ou não que o time não tem títulos na história, né? Mas é um torneio oficial, sim, que a Ponte Preta ganhou, e a gente vai contar essa história aqui depois da vinheta. Antes de começar, só queria deixar uma dica para quem ainda não conhece o aplicativo OneFootball, tá aí na descrição o link do nosso parceiro para vocês baixarem o aplicativo. O OneFootball é para quem quer receber notificação e acompanhar futebol da onde estiver. Você pode escolher o seu time preferido, por exemplo, a Ponte Preta. Se você é torcedor da Macaca, você vai poder acompanhar, agora que voltou o futebol, os resultados da Macaca, o placar ao vivo, né, os resultados e as notícias da Macaca na Copa do Brasil, na Série B, e isso vale para qualquer time do mundo, sério, divisões menores, de campeonatos super distantes, você vai encontrar lá no OneFootball. E você ainda pode acompanhar o seu jogador preferido, você pode customizar de um jeito bem legal para acompanhar exatamente notícias daquele jogador, daquele time, daquele campeonato que você quer. Bem legal, vale a pena dar uma olhada. Agora vamos pro vídeo. Em 1969, quando a primeira divisão do Paulista, que hoje se chama Série A1, se chamava Divisão de Honra, e a segunda divisão do Paulista, que hoje se chama Série A2, era chamada de Primeira Divisão, a Ponte Preta foi campeã dessa primeira divisão, se chamava na época, hoje seria a Série A2, na prática da segunda divisão do Campeonato Paulista. E não foi só um título, não foi só o gostinho de levantar um troféu que a Ponte Preta teve naquela temporada de 69. A torcida lavou a alma, porque vinha de um período muito difícil. Depois de ter sido rebaixada da primeira para a segunda divisão do Paulista em 1960, a Ponte Preta passou 9 anos tentando subir, foi o período mais longo que o time passou nessa condição, e 2 vezes chegou muito perto e bateu na trave. Só um time subia, né? Só o campeão da segunda divisão que subia. E 2 vezes a Ponte Preta chegou perto. Em 1961, perdeu o título para a Prudentina na prorrogação. Em 1964, perdeu o título para a Portuguesa Santista em pleno Moisés Lucarelli. E para piorar, nessa época que a Ponte estava na segunda divisão, ela via o rival Guarani fazer boas campanhas na elite estadual e, por exemplo, em 69, né, esse ano que a Ponte conseguiu subir com o título, viu o Guarani ganhar do Santos de Pelé, por exemplo. Então o Guarani tinha alguns feitos na primeira divisão e a Ponte estava lá ralando na segunda, mas quando subiu foi com uma campanha perfeita. Nessa campanha do título de 69, foram 15 jogos, 13 vitórias, 1 empate e só uma derrota, que foi justamente no último jogo, quando o time já estava até com a faixa, já tinha o título garantido, então essa derrota
foi meio que, né, só para não deixar a campanha ser perfeita, mas quando perdeu já não precisava mais, já era campeão. A base do time, comandada inicialmente por Cilinho e depois por José Duarte, era formada por Wilson, Nelson, Samuel, Araújo e Luizinho, Teodoro e Roberto Pinto, Alain, Dicá, Djair e Adilson. O habilidoso meia de cá, então com 22 anos, é até hoje considerado o maior ídolo da história alvinegra, além de ser o maior artilheiro da história da Ponte, graças a 154 gols assinalados vestindo a icônica camisa de faixa transversal, embora 2 uniformes alternativos tenham sido utilizados em 69, um todo branco com 2 finas linhas pretas nos cantos do escudo e outro listrado com faixas brancas e pretas. Aquele time ficou conhecido como o Expresso da Vitória e o que é mais legal, quase todo o elenco era formado nas categorias de base da Ponte Preta. Tinha algumas exceções, né? O Roberto Pinto, o Djair, o Teodoro, mas quase todo o elenco era da categoria de base, era a prata da casa. E tinha então uma média de idade baixa nesse time e por isso a Conceição, eterna torcedora da Ponte Preta, se referia àquele time como um time de bebês. A Conceição que nos deixou em 2018, aos 81 anos, fica a nossa homenagem para a torcedora símbolo da Ponte Preta. Então a Ponte subiu com esse time muito identificado, formado por atletas da categoria de base, e manteve a fórmula, né, de ter um time de jogadores de categoria de base, e aí com isso foi vice-campeã da primeira divisão no ano seguinte, em 1970, e mantendo essa fórmula aí de muito jogador formado na própria Ponte Preta, fez ótimas campanhas na década de 70, depois começo dos anos 80, teve mais, se a gente pegar depois, 11 anos depois, teve mais outros vice-paulistas, né? Foi vice em 77, vice em 79, vice em 81, em 81 foi também terceira colocada do brasileiro, a Ponte teve aí uma época muito boa. A começar com esse título da segunda divisão de 69. Só que esse título quase foi perdido no tapetão, teve ali um momento de tensão. Depois de ser campeã, a Ponte Preta foi julgada por uma suposta escalação irregular do jogador Adilson numa partida contra o Linense. Então a Ponte correu o risco de perder o título, né, no tapetão, e se perdesse também não ia subir, porque só o campeão subia. Mas no final tudo deu certo, a Ponte Preta conseguiu ser absolvida desse problema aí e então foi campeã em 69 e subiu com muito mérito para fazer bonito nos anos seguintes. A equipe que era a grande interessada por trás dessa disputa jurídica que poderia tirar o título da Ponte Preta era a Francana, que subiria no lugar da Ponte se a Ponte perdesse o título nos tribunais, mas deu tudo certo no final. A Ponte foi campeã, a Ponte venceu também no tribunal. E, para fechar então, eu vou parafrasear aqui, né, ler as palavras de um locutor da Rádio Educadora de Campinas para descrever a perseverança da torcida pontepretana. Infelizmente eu não achei o nome desse locutor, mas é um texto bem bonito para resumir esse espírito pontepretano. Afinal, a gente pode brincar, né, com a falta, a ausência de títulos da Ponte Preta, mas a gente tem que admirar a paixão dessa torcida. Então eu vou ler aí um trechinho desse texto sobre a alma pontepretana, focado nesse título de 1969, e depois também mostrar os jogos dessa campanha quase perfeita para subir para ser campeã em 69. Depois de 9 anos de muita luta e muito sacrifício, durante os quais a sua fiel torcida viveu as mais fortes emoções, mescladas de alegrias e tristezas, mas nunca se deixando levar pelo desânimo, a veterana finalmente consegue concretizar um velho sonho. A grande guerra pela sua volta ao futebol maior de São Paulo iniciou-se em 1961 e, desde então, o clube mais popular do interior enfrentou com altivez, de cabeça erguida, todos os percalços, os mais diversos possíveis, que lhe foram impostos por esse esporte tão caprichoso que se chama futebol. Muitas batalhas foram ganhas e outras tantas perdidas. Em inúmeras oportunidades, a derrota surgiu no momento decisivo, mas o ânimo do pontepretano é e sempre foi inquebrantável. A cada insucesso, mais se robustecia a vontade de sua gente, que, abrigada sob a gloriosa bandeira alvinegra, prosseguia mais forte do que nunca em busca do seu grande objetivo. Para fechar, vamos relembrar os 15 jogos daquela incrível campanha. A Ponte Preta estreou derrotando o Saad de São Caetano do Sul por 1-0, aí ganhou do Nacional da Barra Funda fora de casa por 1-0, depois venceu o Vasco da Gama de Americana por 3-1, aí derrotou o São Carlos em São Carlos por 1-0,
Depois venceu o Noroeste de Bauru por 2-0. Aí foi para Santa Bárbara do Oeste enfrentar a União Barbarense, ganhou de 2-0. Depois, empate de 1-1 contra a União Barbarense. Aí venceu, goleou, né? O Saad em São Caetano do Sul por 4-1. Aí vitória por 2-0 contra o São Carlos. Depois outra vitória contra o Vasco da Gama de Americana por 3-1 fora de casa. 2-1 contra o Nacional em Campinas. E para fechar a primeira fase, 2-0 fora de casa contra o Noroeste de Bauru. Aí na segunda fase, né, todos os jogos foram disputados no estádio Parque Antártica em São Paulo. A Ponte Preta estreou ganhando de 3-1 do Linense de Lins. Depois derrotou o Noroeste de Bauru por 3-0. Esse foi o jogo em que o time se sagrou campeão. E aí, na última partida, perdeu para a Francana por 3-1. 89% de aproveitamento, hein? Que campanha. É bem legal poder trazer essa história para cá. Esse vídeo é todo baseado em um texto que eu escrevi em 2015 para o nosso site, ultimadivisão.com.br. A gente vai deixar o link do texto, mas na verdade todas as informações que tem lá no texto eu trouxe para cá. O que tem a mais lá no texto são as fontes da pesquisa e também um link, né, nos hiperlinks que tem na matéria. Um dos links dá para ouvir todos os gols daquela campanha de 69 na narração da Rádio Educadora de Campinas na época, né? Só ouvir, não dá para ver os gols, só ouvir o áudio. E fica o convite para todo mundo conhecer o nosso site ultimadivisão.com.br, que tem muitos textos, uma longa história de texto desde 2008. E quando eu escrevi esse texto em 2015, eu publiquei no 11 de agosto, então foi quando a Ponte Preta completou 115 anos de história, e agora também estou lançando esse vídeo em 2020, quando a Ponte Preta completa 120 anos de história. Queria dar o meu parabéns para a Ponte Preta. Tem essa coisa aí da seca de títulos, mas acho que poucos torcedores do Brasil e do mundo podem ser tão orgulhosos do seu time como o torcedor da Ponte deve ser do seu. Um forte abraço para todas as torcidas, em especial para a torcida da Macaca.